Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma escola bíblica dominical nesta manhã de domingo, que Deus nos agraciou com a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos da palavra de Deus nesta manhã, né? Louvo a Deus por nossas vidas e dos irmãos que estão nos assistindo, né? Vamos orar, iniciando mais uma escola bíblica. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa escola, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem me proporcionado, Senhor, de estar aqui transmitindo a escola bíblica dominical. Mesmo, Senhor amado, através da live, que o Senhor possa abençoar, Senhor amado, quem esteja assistindo, Senhor amado, acompanhando, assim com sua revista, sua Bíblia, e que possa aprender, Senhor, nesta manhã, algo da parte de Deus, que possa falar o seu coração e que possa, Senhor amado, ser impactado pela palavra de Deus. Pai, nós te damos graças, pedimos, Senhor, entendimento, Senhor do alto, que o Senhor possa nos guiar neste momento. Em tudo, Senhor, eu sou grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lição a qual nós estudaremos hoje é a lição de número 8, né? Que nós estudaremos sobre edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Glória a Deus por isso. Na lição de número 8, 24 de maio, o mês já se finda, já está próximo de mais um mês que se acaba, e nós, pela graça de Deus, estamos aqui para aprendermos, né, da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos dar início aqui com o assunto da lição, já, para que possamos ganhar tempo neste assunto. É bem importante, interessante esse assunto, que possamos estudar, para possamos aprender, né, e guardar esse conhecimento para que possamos usar no momento certo. Glória a Deus. A lição de número 8 que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Textuário: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios, capítulo 2, verso 20. Glória a Deus. Verdade prática que nos diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória a Deus por isso. Né? A leitura bíblica em classe encontra-se lá em Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 22, Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Né? Os irmãos que não têm a lição, podem acompanhar aí na sua Bíblia, Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 22, e logo depois Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Glória a Deus. Efésios 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada no Espírito. Mateus 7, no 24, que diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Glória a Deus por isso.
A leitura, a qual nós fizemos, né, para embasamento da nossa lição, em Efésios e Mateus, fala sobre a edificação, né? A edificação a qual Deus refere sobre a igreja. Irmãos, aos nossos tempos de hoje, sabemos que para começar-se a construir uma casa ou um prédio, sempre se começa debaixo do alicerce, né, do fundamento, da fundação da construção. Eu, por um bom tempo, sempre trabalhei na construção civil e sempre gostei da área da engenharia, da arquitetura, e a fundação é a parte mais importante de que um cliente possa investir na sua obra, é o fundamento, né? A fundação que será edificada aquela casa. Por que dessa tão grande investimento? Para que futuros dias, meses ou ano, você não venha ter problemas na estrutura exterior da parte de cima da sua casa, né? É comum a gente ver por aí as casas rachando, ver casas às vezes com reboco soltando, e isso é comum, né? Isso traz desde a estrutura às vezes mal feita, né, até a parte telhado que às vezes sobrepesa a estrutura. Por que eu estou comentando sobre isso? Por conhecer construção civil, assim a vida do crente ela é baseada na construção, no edifício, né? Sabemos que o cristão aceita Jesus, ele passa a engatinhar no evangelho, né? Diferente da construção civil, nós temos cimento, que é a pasta, né? A pasta a qual você mistura com água, que é aquela pasta, aquele início, aquele objeto a qual você está no começo. Assim a vida do cristão quando inicia, ele passa a se alimentar daquela pasta, daquele massa mais fina, né, da palavra de Deus, que é a doutrinação da igreja, o ensinamento da palavra, e assim ele vai aprendendo com aquele alimento, assim como uma criança nasce, toma seu leite, um mingau, ele vai engatinhando no evangelho, né? Daí passa a acompanhar os agregados, né, que vai sendo discipulado, vai sendo manuseado para o caminho certo, através da palavra de Deus com o pastor. Então ele já passa a ser uma massa mais grossa, ele já passa a ser, né, que nós chamamos na construção civil de argamassa, a massa que vai revertir aquela impureza, aquela imperfeição que a parede às vezes fica. E assim a vida do crente vai caminhando, né, para receber os agregados da vida, até chegar no agregado que é a pedra, né, que recebe a pedra para construir edificações de fundações, né, que é o concreto. Aí é onde o crente já se está fortalecido, ele já se caminha, né, com suas próprias pernas, já sabe se defender no evangélico das setas malignas, e assim é considerado bem fundamentado na palavra de Deus, né, como um edifício a qual Deus está edificando, como igreja do Senhor que somos, né, vem desde a fundação, bem edificados no Senhor. Então, na parte espiritual, né, esse alimento é eficaz, né, para o cristão. Começa desde a pasta fina, vai passando pela argamassa até chegar no concreto, que é aquele que firma, aquele que dá fundamento para o cristão conseguir e ganhar almas para o reino de Deus através do Espírito Santo e da palavra de Deus que lhe conduz. Amém? Glória a Deus por isso. A introdução a qual nós iremos estudar, né, traz por esse assunto sobre edificação, e a introdução nos traz a esse tema, né, sobre a edificação, a igreja do Senhor edificada, né, através de Cristo. Os judeus, né, por muito tempo rejeitaram essa pedra, né. Eu, lendo a nossa revista, estudando, em Salmos 118, 22, foi
é onde diz que Deus, onde os judeus rejeitaram essa pedra, que era o principal fundamento da igreja na época, né? Então eles esperavam algo que viesse de fachada, né? E Deus, como todo bom construtor, começa do fundamento da igreja, do fundamento lá da fundação, para que seja bem alicerçada na palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Nós iremos estudar esse tema, né? Tópico 1, que é o início, o edifício espiritual, que tem seus títulos. Tópico 2, o fundamento, apóstolos e profetas. E o tópico 3, edificados para a morada de Deus. Glória a Deus por isso, né? Nessa continuação, vou convidar o pastor, que vai estar ministrando esta lição, nesses tópicos, dentro desses assuntos, a qual foi mencionado, né? Que você possa pegar a sua Bíblia, abrir aí no livro de Efésios, para estar acompanhando as nossas referências, ou até mesmo a sua revista, para que você possa aprender, né? A gente nunca sabe tudo, sempre tem algo para aprender. Essa semana, só para passar aqui para o pastor, essa semana eu acompanhando as redes sociais, e a gente vê muitos estudos, e um deles, eu olhando, assistindo, um certo rei, né, pediu a um sábio que escreveu uma palavra, uma mensagem, que quando ele estivesse alegre, ele pudesse olhar para essa mensagem, né, e pudesse se edificar, ser edificado por ela, ele pudesse se lembrar do que a palavra dizia, do que estava ali escrito. E o sábio pegou esse anel, levou para sua casa e ficou a meditar o que poderia escrever que viesse a alegrar o rei, né, que pudesse vir a trazer ânimo ao rei, e às vezes ele tivesse triste, trazer ânimo, que tivesse, né, alegre, pudesse acalmá-lo. E passou-se os dias, né, e o sábio levou o anel até o rei e disse: está aqui, está pronto. E ele olhou o anel, botou no dedo, olhou a mensagem, e o que tinha escrito vai passar. Isso era toda a mensagem que tinha no anel, né? A alegria que ele tinha, ele poderia olhar no anel e dizer que vai passar. Então, por mais que ele estivesse alegre, regozijando da sua felicidade, ele poderia olhar e dizer que tudo isso iria passar, né? Assim como também as angústias, as aflições do dia a dia, do cotidiano, ele estivesse passando, ia passar também. Então, é o que eu deixo para os irmãos aqui nessa meditação, que por mais tribulações, dificuldade que estejamos passando, tudo isso vai passar. E que Deus, né, vai nos dar a graça para superar todas essas dificuldades, porque somente Ele é que nos dá a porta de escape e nos dá a provisão diária para que possamos estar sempre diante dEle, adorando e assim exaltando em nome de Jesus. Glória a Deus. Convidar o pastor para estar dando continuidade à nossa lição. Nessa manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que essa paz ela permaneça para todo sempre em nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, que ainda irão assistir a nossa EBD. Louvar a Deus pela vida do pastor Anderson, que é o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical. E já foram feitas aí as leituras, assunto textuário, a verdade prática, a leitura bíblica, e eu irei comentar os tópicos juntamente aí com os irmãos que estão nos acompanhando, que estão com as suas revistas em mãos, e quero pedir que todos nos acompanhem nessa ministração. O mundo em que a Bíblia foi escrita, o contexto
quando eu digo mundo, eu digo contexto em que a Bíblia foi escrita, é preciso que nós tenhamos entendimento desse contexto. Todos os povos dos tempos bíblicos, tanto no Egito, em Canaã e na Mesopotâmia, era a região que compreendia o chamado crescente fértil. Eles tinham as suas divindades, e eles tinham os templos para cultuar, para adorar essas divindades. No Egito, existia um panteão de deuses, existiam templos para que esses deuses fossem cultuados, deuses zoomorfórmicos, em formato de animais, em sua grande maioria, formato de animais. E eles tinham ali os seus templos, que eram cultuados. Em Canaã, existia também um panteão de deuses, de divindades, e esses deuses tinham também os seus templos dentro do território de Canaã. Na Mesopotâmia, existia também um panteão de divindades, de deuses, e esses deuses tinham os seus templos. Então, tanto no Egito, como em Canaã e na Mesopotâmia, era assim a configuração do sistema religioso. As divindades zoomorfórmicas ou antropomorfórmicas, em formatos de animais ou em formatos de homens, feito em madeira, em pedra, em barro, ouro ou um outro metal. E eles tinham os seus templos, e ali os adeptos, seguidores daquelas divindades, os adoravam. O povo de Deus, Israel, eles viviam dentro desse contexto. Abraão tem a sua origem na Mesopotâmia, inclusive o pai dele era sacerdote. Ele vem para Canaã, vai para o Egito. Os judeus têm a sua origem em Abraão. Os patriarcas, a origem deles é de Canaã. Vão para o Egito, passam aí aproximadamente 430 anos na terra do Egito. Então eles viviam inseridos dentro desse contexto. Quando Deus ele tira Israel da terra do Egito, tendo como líder Moisés, eles tinham isso dentro do coração. Deuses que podiam ser vistos, deuses que podiam ser tocados, e que tinham seus templos, as suas casas. E ali eles eram cultuados, eles eram adorados. E durante a peregrinação no deserto, Israel tinha isso dentro do coração. Os irmãos podem observar que eles dão uma pressão tão grande em Arão, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, que Arão construiu para eles um Deus zoomorfórmico, em formato de um bezerro, formato de um animal, para que eles pudessem então cultuar. E Arão então ele diz assim: esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E houve uma alegria muito grande no meio do povo, porque agora eles estavam vendo e eles estavam podendo tocar naquilo que eles tinham como deidade, naquilo que eles tinham como divino, porque estava neles. Foi o que eles passaram
aproximadamente 430 anos vendo lá na terra do Egito. Foi preciso eles passarem por um processo de descontaminação. Deus tirar aquele sentimento de dentro de seus corações. Arrancar de seus corações aquele sentimento de um Deus que podia ser visto e que podia ser tocado. Um Deus que tinha uma casa, que tinha uma morada. Mas não foi fácil, não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Porque estava agregado, impregnado neles. Era uma coisa que era intrínseca neles. Então Deus dá para Moisés a planta de um tabernáculo, uma tenda móvel, com todos os utensílios. Isso já está bem massificado nos irmãos, com todos os utensílios. Então, Deus orienta Moisés, dentro de toda aquela construção, que Moisés construa uma arca. Os irmãos vão observar que a arca era um símbolo da presença de Deus no meio dos judeus. E aquele símbolo, ele era completamente diferente daquilo que os judeus estavam acostumados como divino. No Egito, as divindades eram em forma de animais. Na Mesopotâmia e em Canaã, as divindades eram em formato de pessoas, zoomorfórmicos e antropomorfórmicos. Mas Deus, ele manda Moisés fazer uma caixa, um baú, uma arca. E Deus manda que Moisés diga para o povo que aquela arca era a presença de Deus no meio da congregação de Israel. Então, olha só o que acontece. Deus providencia uma casa, o tabernáculo, e Deus providencia um objeto, que é a arca, para que eles pudessem então estarem conformados que agora eles tinham um símbolo de Deus no meio deles, que era a arca, e que eles tinham uma casa para que aquele símbolo de Deus pudesse habitar, que era o tabernáculo. A partir de então, com uma casa que era o tabernáculo, e com o símbolo de Deus, que era a arca, dentro do tabernáculo, eles puderam fazer então um culto conformado, porque agora, dentro do sistema religioso, eles pareciam-se com aquilo que eles estavam acostumados a ver, que era uma divindade com uma casa para morar, que podia ser visto, que podia ser observado. Eu já falei em outras ocasiões que o tabernáculo, com seus utensílios, tem um simbolismo muito grande. Então, ali simbolizava Deus, no caso a arca, habitando dentro de uma casa que era o tabernáculo. Quando eles entram em Canaã, que eles conquistam a terra, no reinado do rei Salomão, ainda dentro da monarquia unida, Salomão então pega aquela tenda móvel e, dentro daquelas orientações, ele constrói o templo lá no Monte Moriá, também com todos os utensílios. E ele pega a arca, que era símbolo da presença de Deus, e ele coloca então ali dentro do templo, no lugar santo dos santos. Estava agora uma construção fixa, o tabernáculo, que era uma construção móvel, foi transformado em uma construção fixa. O tabernáculo, que era feito de madeira, de ouro, pedras preciosas,
e muito especialmente de pele de animais, porque precisava ser montado e desmontado. Ele dá lugar agora a uma construção de pedras, pedras preciosas, madeira, etc., como está nas Sagradas Escrituras. Por um período ali de 7 anos, Salomão ele constrói o templo. Diz a Bíblia que não se ouviu o som de um machado, nem o som de um martelo naquela construção. Todas as peças foram preparadas fora do Moriá e conduzido lá para o monte lá, o templo foi montado. E a arca, que era símbolo da presença de Deus, foi colocado lá no lugar santo dos santos. Então, assim como na Mesopotâmia, que tinha as suas deidades com um templo, lá no Egito, que tinha as suas deidades com um templo, e em Canaã, que tinha as suas deidades com os seus templos, Israel então agora também tem um templo com um símbolo da presença de Deus no meio deles, que era a arca. O que era diferente era que o Egito, Canaã e Mesopotâmia, eles tinham vários deuses, eles eram politeístas, eles tinham várias divindades. E Israel não, Israel tinha um único Deus, Javé. Mas com relação a deidade e templo, ele era igual às outras nações, porque as outras nações tinham templo e tinham deidade. Esse santuário, aqui no caso dos judeus, ele foi uma das razões da intriga entre gentios e judeus. Porque o templo, ele era exclusividade do povo judeu. E gentio ali não podia entrar. Não podia entrar. Era exclusividade deles. Ali era onde eles ofereciam culto, os sacrifícios, aonde a presença de Deus encontrava-se no lugar santo dos santos. Porque os judeus, eles não andam pela fé, eles andam pela vista. Eles andam por aquilo que eles podem ver e por aquilo que eles podem tocar. Tá? E o templo, então, satisfazia. O templo com seus utensílios satisfazia o desejo do coração deles. Um Deus com um templo em que eles podiam ver e eles podiam ter acesso. Mas Salomão, ele já foi alertado que ele não poderia construir uma casa para Deus. Que casa vocês poderiam construir para mim? Porque o que Deus queria é que eles assimilassem, que eles entendessem e servissem um Deus invisível, mas real. Deus, ele não pode ser visto por nós, ele não pode ser tocado por nós, mas Deus, ele é, e a sua presença é real no meio do seu povo. Embora não podendo ser visto e nem podendo ser tocado, mas ele pode ser sentido por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas o povo judeu não entendia isso. Eles queriam algo físico que eles pudessem ver. Tá? No primeiro tópico e ainda no segundo subtópico, nós encontramos o santuário cristão. Porque o santuário dos judeus, ele é visível e real, tocável. Mas o santuário cristão, ele é real, só que ele é invisível. Ele não pode ser visto e muito menos pode ser tocado. Essa é a divergência. É a divergência. Nós, os cristãos, temos um templo. Nós, os cristãos, somos um templo.
Somos o templo do Deus invisível. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E Estevão também no seu discurso, ele diz essa mesma situação. O Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornam-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Então, o templo de Deus somos nós. E esse templo, ele não é feito de pedra, ele não é feito de metal, de pedras preciosas. Esse templo, quem construiu ele foi o próprio Deus, e ele é feito de barro. O tabernáculo, ele era feito de peles de animais, de madeira, tinha muitas pedras preciosas, ouro. O templo construído por Salomão lá no Moriá não era também diferente. Era feito de pedras preciosas, ouro, madeira. Mas o templo que Deus habita foi o templo que Ele mesmo construiu. E esse templo, ele é feito de barro, que é a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Era isso que tanto Salomão quanto Estevão estavam passando para os judeus. É que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus habita no templo que Ele mesmo fez, que é o ser humano, as nossas vidas. A pedra angular, Cristo a pedra principal. As construções antigas, quem estuda a arqueologia, que é a ciência que investiga, os vestígios deixados pelas civilizações antigas, nós encontramos dentro da arqueologia os achados das construções antigas. E as construções antigas, elas tinham uma pedra principal, uma pedra que era colocada em um canto da construção, depois que as medições eram feitas. E a partir daquela pedra, o restante das paredes, elas eram construídas, mas tendo como princípio aquela pedra angular, aquela pedra de esquina, que era colocada ali. Hoje, simbolicamente, quando se vai construir um templo, se coloca uma pedra que é chamada de pedra fundamental. Essa pedra, ela nada tem a ver com uma construção do edifício em si. Ela é simbólica. Ela serve para que seja dado o pontapé inicial daquela construção, mas no sentido simbólico. Mas literalmente a pedra de esquina, a pedra angular, ela fazia parte literal da construção. Ela era colocada num canto e a partir dela as paredes elas eram colocadas. Isso dentro da arquitetura antiga, dentro da construção dos prédios, dos edifícios antigos. Todos tinham essa pedra. Dentro dessa construção chamada igreja, que ela é formada por judeus e gentios convertidos a Cristo, existe uma pedra principal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores, ela transformou-se na principal pedra de esquina.
Quando nós estudamos essa questão de Cristo como sendo a pedra fundamental, aonde a igreja está edificada sobre ela, nós encontramos em toda a Bíblia Jesus Cristo como sendo essa principal pedra. O apóstolo Paulo, ele fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, ele disse que Jesus Cristo é a pedra que foi ferida para que saísse água para matar a sede do povo judeu, que é conhecida como a rocha ferida de Meribá. E o apóstolo Paulo disse que aquela pedra os seguia e a pedra era Cristo. Ainda, no livro do profeta Daniel, na interpretação do sonho, que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, da estátua, existe uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, e que foi lançada contra a estátua. Na escatologia, a estátua é o reino dos homens. E aquela pedra que foi lançada contra a estátua, que a esmiuçou completamente, a Bíblia diz que ela encheu toda a terra, e aquela pedra é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda dentro desse contexto de pedra, que aponta para Jesus Cristo como a grande rocha, em que a igreja está edificada sobre ela, essa principal pedra de esquina, que foi rejeitada pelos edificadores, essa pedra angular, é interessante nós observarmos a seguinte situação. Jesus Cristo, ele não se enquadrava nos padrões de sua época, nos padrões religiosos, nos padrões morais da época em que ele palmilhava a face da terra. É por isso que Jesus Cristo, ele veio dar início a uma nova construção, a um novo edifício. Porque a antiga construção, o antigo edifício, que era a religião judaica, estava em ruína, estava desmoronando, tinha perdido a essência. Aquele edifício não servia mais, Deus não habitava mais ali. Aquela casa que tinha sido construída no Antigo Testamento, a tenda, o templo, como símbolo da religião judaica, do culto judaico, a arca, que era símbolo da presença de Deus, tinha perdido completamente o sentido. E Jesus Cristo, ele vem para dar origem a uma nova construção, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador. Mas quando ele começa o seu ministério, quando ele começa essa construção, essa edificação, ele não se enquadrou nos padrões da época e ele foi rejeitado. No sentido religioso, Jesus Cristo, ele se chocava 100% com o sistema religioso da época. Jesus Cristo era o terror, Jesus Cristo era o pavor do sistema religioso judaico. Porque eles se tornaram sem graça, sem sentido, tornaram-se sem unção, sem essência. Os discursos deles não tinham autoridade, não modificava a vida das pessoas. Era um templo, era uma construção em ruína. Não mudava mais a vida de ninguém. E quando Jesus Cristo surge no cenário, eles tentam enquadrar Jesus, eles procuram de alguma maneira puxar Jesus para dentro do sistema deles. Nós encontramos por várias vezes essa situação
das seitas judaicas ali cercando Jesus, mas todas as vezes que eles tentavam Jesus, que eles partiam para cima de Jesus, eles eram rejeitados pelo poder da palavra de Deus. E eles começaram então a rejeitar Jesus, porque Jesus não se enquadrava na forma deles agirem, na forma deles pensarem. Eles eram sem essência, sem autoridade, sem graça. E eles rejeitaram essa pedra que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 1 do Evangelho segundo João, João deixa isso bem claro. Veio para os que eram seus, mas os seus não quiseram saber dele. Os seus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram a Jesus. Eles eram os edificadores que rejeitaram essa pedra, que era Jesus. Porque Jesus não se enquadrava na construção deles, de hipocrisia, de ganância, de mentiras, de falsidade, de interesse próprio, de manipulação. E eles rejeitaram a Jesus. Mas João na sequência diz, mas todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem em seu nome. Então Jesus Cristo foi rejeitado, mas ele, como pedra espiritual, ele tornou-se a principal pedra de esquina. Quando Jesus Cristo ele pega os seus discípulos, ele leva para Cesareia de Filipe. Lá em Cesareia de Filipe, existia um culto pagão ali naquela região. Um culto a Pan, a Nerva, a Zeus. Existia um culto pagão ali naquela região. Era uma região de rochedos, de pedras. Existia ali, ainda hoje existe, uma caverna em que eles acreditavam, os gregos, romanos, eles acreditavam que pelaquela caverna, aquela entrada ali, as almas desciam para o submundo, e aquela caverna era conhecida como a porta do inferno. E Jesus Cristo então ele leva os discípulos ali, e ele faz a grande pergunta para os discípulos: o que estão falando ao meu respeito? Os discípulos então uns estão dizendo que tu és Elias, um profeta, um dos profetas. E vocês, o que dizem ao meu respeito? Pedro então diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo faz um trocadilho dentro daquela região de pedras. Jesus disse: olha, tu és Pedro, pedra pequena, Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, uma grande rocha, que é a declaração de Pedro, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele lugar que era um lugar de culto idólatra, depois transformou-se em um lugar de culto cristão. Mas hoje a igreja, ela é edificada, construída sobre esta pedra que é Cristo, de que Ele é o Filho do Deus vivo, e nós como igreja estamos dispostos a dar nossa própria vida em prol dessa verdade, de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que foi enviado para morrer pelos nossos pecados, e a igreja está edificada sobre esta verdade. Aleluia. Quem estudou a lição vai perceber
Aqui é a passagem de que Jesus Cristo disse que Ele é esta pedra. Ele diz que o homem sensato, que ouve as suas palavras e as põe em prática, construiu a sua casa sobre esta rocha. Vem o vento, os vendavais, problemas que vêm da lateral, dos lados, a chuva, problemas que vêm de cima, as enchentes, problemas que vêm de baixo, vem de tudo quanto que é lado, de baixo, do lado, de cima, de tudo quanto que é lado. A igreja, ela é bombardeada, mas como ela está edificada sobre uma rocha, que é Jesus Cristo, a rocha que é Jesus Cristo, ela não tomba, ela não cai. Pode vir problema de tudo quanto que é lado, mas a igreja permanece firme, em marcha triunfal, marchando como um exército com bandeiras, porque ela está firmada na rocha inabalável, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é essa pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas que tornou-se a principal pedra angular, onde a igreja está edificada, tendo Jesus Cristo como base, como estrutura principal. Certa feita, eu ouvi um irmão dizer assim: pastor, estão querendo puxar o meu tapete. Eu até brinquei com ele e disse: irmão, o senhor é Aladim. Porque tem um filme da Walt Disney que tem um Aladim, e o Aladim ele anda num tapete. Digo, o senhor é o Aladim, anda em cima de um tapete? Porque o crente não está firmado em cima de tapete. O crente está firmado em cima de uma rocha, que é Jesus Cristo. E não tem homem, não tem diabo, não tem sistema que consiga tirar essa pedra de debaixo do crente, essa pedra que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista diz que o Senhor nos tirou de um charco horrível de lodo e nos firmou sobre uma rocha. Estamos firmados sobre uma rocha. A igreja, ela já tem mais de 2000 anos, 2000 anos, sendo atacada, bombardeada, mas ela permanece firme. Ela é atacada de fora para dentro, ela é atacada de dentro para fora. De fora para dentro ela é atacada pelo pecado, o pecado moral. De dentro para fora ela é atacada pelo o sistema doutrinário falso, as falsas doutrinas. Mas a igreja de Cristo, ela é inteligente. E mesmo atacada de fora para dentro e de dentro para fora, ela permanece firme, porque ela está firmada em Cristo Jesus. Aleluia. Cristo é essa rocha que a igreja está firmada. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos, eles andaram com Cristo e eles foram testemunhas oculares. Eles foram testemunhas oculares. Eles viram com os próprios olhos tudo o que aconteceu no ministério de Cristo. Os ensinos do bom mestre. Eles eram discípulos. Eles eram discípulos. Eles abandonaram tudo para servir a Jesus, para andar com Jesus. Eles não eram alunos. O aluno é por período, seja matutino, vespertino ou noturno. Mas o aluno é por período. Ele vai para a sala de aula, mas depois ele retorna para casa. O discípulo não, o discípulo ele não retorna mais
para a sua vida anterior. Ele é 24 horas com o mestre. Assim eram os discípulos, eram 24 horas com o mestre. Abandonaram tudo, o alfandegário largou a alfândega, no caso Levi, o Mateus. Os pescadores largaram as redes e foram viver com o mestre 24 horas para aprender com o mestre. Eles aprenderam com Jesus. Aprenderam na teoria, aprenderam na prática. Viram a prisão, o sofrimento, a crucificação, a morte, a ressurreição. Eles presenciaram tudo. E esses discípulos, depois eles passam a ser apóstolos, que são mensageiros, aqueles que são enviados como testemunhas oculares da morte e ressurreição do nosso Cristo, de todo o ministério de Cristo. E eles foram enviados como testemunhas do que eles ouviram e do que eles viram, para nos anunciar essas verdades e chegar até os nossos dias, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado para morrer pelos nossos pecados, é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, que foi preso, torturado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está à destra da majestade nas alturas, intercedendo por nós. É a doutrina dos apóstolos de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, os ensinamentos de Jesus. O apóstolo Paulo, se tratando como um aborto, porque foi o último, e ele mesmo diz: eu não era nem digno de ser chamado apóstolo, mas ele sempre relata assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eles transmitiam as verdadeiras palavras de Deus. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo, que eles tinham aprendido com o bom mestre, com o mestre por excelência. Não eram palavras humanas, de sabedoria humana. Não era discurso de homens. Era a genuína palavra de Deus que eles transmitiram. E essa palavra chegou até nós, e é responsabilidade nossa continuar ministrando essa palavra, sendo testemunhas de Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que nos garantiu o direito de vida eterna. A doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos, que eles aprenderam com Cristo. Não podemos desassociar a vida moral da vida doutrinária. Com os apóstolos de Cristo, não existia esse negócio: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe. E com crente também isso não existe. Não há desassociação da vida moral da vida doutrinária. Isso não existe. Uma está intimamente ligada à outra. O apóstolo Paulo diz em Romanos: eu tenho que ter esse cuidado, que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele tinha esse cuidado como apóstolo, para que a vida moral estivesse intimamente ligada à vida doutrinária. Intimamente ligada à vida doutrinária. A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram os enviados, os mensageiros. Eles foram testemunha de tudo o que aconteceu. E a doutrina é o que eles aprenderam com Cristo e nos transmitiram, os ensinamentos de Cristo. Testemunho dos profetas.
Nós temos os profetas do Antigo Testamento, os mensageiros, os porta-vozes, os arautos, Malaque, mensageiro de Deus, Nabe. Mas nesse sentido aqui é no Novo Testamento. Há uma discussão muito grande com relação a isso, mas é bobagem. Você vai ver os dons ministeriais para a igreja, quando Paulo escreve em Éfeso, a mão de Deus, os 5 dons ministeriais, ele diz, Deus deu um para apóstolos, que aqui no caso é um enviado, um mensageiro, hoje é um missionário, aquele que é enviado, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O profeta aqui é aquele que anuncia a palavra de Deus. Há uma confusão entre uma manifestação esporádica do Espírito Santo, manifestando na vida da pessoa o dom de profecia, com o ministério profético. O ministério profético, a ministração da palavra de Deus, o estudo, meditação e ministração da palavra de Deus. Nós temos no Novo Testamento homens que foram usados para ministrar uma profecia, foram usados no dom de profecia. Mas existem também os profetas, os pregadores da palavra, da genuína palavra de Deus, os porta-vozes de Deus. No Novo Testamento, os pregadores, não os mercenários, os pregadores, aqueles que pregam a genuína palavra de Deus, sem mistura de erro. Essa revelação, palavra grega aqui significa proclamador e intérprete da revelação divina. Proclamador e intérprete da revelação divina. Está aqui. Está aqui. A palavra escrita, a revelação de Deus para a humanidade. E é de responsabilidade nossa interpretar e proclamar essa revelação divina, a revelação de Deus para a humanidade, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E é nesse fundamento dos profetas e dos apóstolos e dos profetas, que resumindo é os ensinos de Jesus Cristo. Que é a nossa responsabilidade ministrar essas doutrinas. A doutrina dos apóstolos, a doutrina dos profetas, o verdadeiro ensino que foi passado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com responsabilidade. Essa é a nossa obrigação. O terceiro tópico fala edificados para moradas de Deus. Edifício bem ajustado. Quem trabalha com construção civil, o pastor Anderson, nosso diretor da escola dominical, trabalha com construção civil. Temos outros irmãos que trabalham com construção civil aqui na congregação e em cima da face da terra aí existem milhares. E na construção civil, eu não conheço muito bem na prática, mas na teoria, já estou um pouco aí avançado na idade, já tenho meus 43 anos, e já pude observar algumas coisas. Existe um esquadro, que é para colocar a construção dentro dos moldes ali, para que a parede não fique desalinhada, é o esquadro. E tem o plumo, que é para a parede não ficar torta. Quando a parede ela é enquadrada, coloca-se uma linha, para que aquela parede ela fique reta,
no sentido horizontal, e o plumo para que a parede ela não fique torta no sentido vertical. Plumo aqui, a parede tem que ficar alinhada e reta. Bem ajustado, o edifício bem ajustado. Bem ajustado, no sentido vertical e no sentido horizontal. Bem ajustado. As paredes não podem ficar tortas. Não podem ficar fora de esquadro, fora de linha. E essa construção, esse edifício que está sendo construído, ele tem que estar perfeito. E nós estamos trabalhando para isto, de forma paulatina, até chegarmos à estatura de um varão perfeito, à semelhança de Cristo, tirando as arestas, as impurezas, colocando no esquadro, colocando o plumo, para que essa construção ela seja erigida em uma perfeição, dentro dos padrões da palavra de Deus. Cometeu um erro, cometeu um engano, desfaz, pede perdão. Para que essa construção ela não tenha nenhum defeito, porque as coisas de Deus são perfeitas. São perfeitas. E a construção, esse prédio que ele constrói para a morada dele, tem que ser perfeito. É ele que constrói, é ele que trabalha para que essa perfeição possa acontecer. Nós não podemos esperar isso do lado humano. Isso é Deus quem faz em nós. É Ele que tira as arestas. Agora nós temos que ter cuidado para não nos transformarmos em religiosos, como eram os fariseus da época de Jesus, sem essência. Sepulcro pintado de cal, bonito por fora e cheio de podridão por dentro. Tem que ter essência. Tem que ser bonito por fora, mas muito mais bonito ainda por dentro. O que tem que refletir fora é o que verdadeiramente está dentro de nós. E é Deus quem está trabalhando para que tudo isso possa acontecer. Tudo tem que ser bem ajustado a Cristo, aos padrões da palavra de Deus. Tudo. A Bíblia, ela é superior. A Bíblia é superior. A Bíblia, ela está acima de igreja. A Bíblia, ela está acima de convenção. A Bíblia, ela está acima de pastor presidente. Todos têm que se enquadrar à Bíblia Sagrada. Todos. Todos. Seja ele quem for. Desde o pastor presidente da convenção até o irmão na congregação que não tem um cargo. Ele tem que se enquadrar à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Não tem achismo não. A Bíblia tem a forma correta de ser interpretada. E essa forma tem que ser colocada em prática. As regras hermenêuticas têm que ser colocadas em prática. A Bíblia tem que ser bem interpretada corretamente. Não tem esse negócio de eu acho não. E todos têm que se enquadrar à palavra de Deus. A palavra de Deus é superior a tudo e a todos. A tudo e a todos. Todos têm que estar enquadrados, ajustado, bem ajustado aos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque esta é a construção que ele está erigindo. Ele é o pedreiro por excelência. Ele é o carpinteiro por excelência.
Ele é o construtor por excelência. Ele não faz nada errado. Tudo que ele faz é certo. Tudo que ele faz é certo. Com Cristo não tem uma parede torta. Todas as paredes estão bem alinhadas. É o templo para ele morar, que é a igreja. Ele habita, sua presença está no meio do seu povo. É o santuário da morada do Altíssimo. Lá no templo de Jerusalém tinha o Santo dos Santos, onde estava a arca. Nos dias de hoje tem a igreja, que é o santuário da morada do Altíssimo. Ele construiu a sua casa para ele morar. A nossa vida em particular e a sua igreja na coletividade. A presença dele está em nosso meio. A presença dele está em nossas vidas. E qualquer coisa fora disto é humano, animal e diabólico. Nós somos a igreja de Cristo, membros em particular, tijolos individual nessa construção. Mas Cristo habita em nós como membros e habita em nós como igreja de forma coletiva. Temos que ter esse cuidado. Ele é a pedra. Ele é a pedra em que nós estamos construídos, edificados sobre eles. Tá? A principal pedra de esquina. E nada e nem ninguém pode modificar isso, tirar isso. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos, com toda sorte de bênção. À noite estaremos aqui no grande culto. Nos acompanhe em nome de Jesus. Convidar o pastor Anderson para estar orando, encerrando o trabalho. E estarei ministrando as bênçãos apostólicas. Um bom almoço para todos, uma tarde abençoada para todos. E nos encontraremos através do Facebook à noite, no nome de Jesus, às 19 horas. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Lição maravilhosa, lição que mexe com a estrutura do crente. Né? Aquele que está firmado na rocha é um alimento agradável. Né? Essa, posso dizer que das lições a qual foi mencionada, essa foi a que mais falou comigo. Até mesmo porque conheço de edificação e, por o meu entender, né, sobre a palavra de Deus, é a que a nossa vida, comparada com uma edificação, né, como o pastor falou, que tem suas ferramentas, né, e tem aquela que, o plumo, né, que é de forma vertical, mas também tem aquela de forma horizontal, que é o nível, né, temos o nível de mão, nível de mangueira, e é aquela que temos que estar em comunhão com o irmão, né, então é essa homem com homem, tem de Deus com o homem e o homem com seus irmãos, né? Temos que estar em perfeita ajuste, temos que estar ajustado e alinhado na obra de Deus. Glória a Deus por isso. Sou grato a Deus por essa escola bíblica dominical, pelo pastor, estarmos sempre nessa caminhada, né? Como já foi dito, e essa missão de estar à frente da escola dominical, não importa através da live ou pessoalmente, né? A que Deus me confiou aqui, eu estarei fazendo em nome de Jesus. Convido os irmãos para estar sempre atento na escola bíblica dominical, a sua lição, porque ela nos traz assunto que às vezes você possa não usar hoje ou amanhã, mas no momento certo Deus lhe dará aquele entendimento para que você possa usar aquela lição no cotidiano, no seu dia a dia. Glória a Deus por isso. Vamos estar orando, encerrando, glorificando a Deus por esta lição a qual nós aprendemos hoje. Senhor meu Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta lição que tem falado aos nossos corações, e assim, Senhor amado, aos corações dos irmãos que estão, Senhor, em algum lugar, Senhor, das suas casas, nos seus lares,
Onde quer que esteja, Senhor, a palavra tem falado aos seus corações. Meu Deus, quem irá assistir essa live, que possa, Senhor, ser impactado, meu Deus, por esta palavra, a qual fala, Senhor, da nossa construção, da edificação com Deus, nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar-nos, Senhor, dar-nos graça, entendimento da Tua palavra, para que não possamos, Senhor amado, errar, possamos estar sempre ajustados e alinhados, meu Deus, conforme a palavra de Deus. Pai, leva-nos em paz, Senhor, em segurança, dar-nos um bom almoço, uma tarde tranquila, meu Pai, para que mais logo nós possamos estar aqui novamente transmitindo a palavra de Deus. Assim, Senhor, seja feita, meu Pai, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito continue com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Terminado, amados, no nome de Jesus.